Boa noite, Bia. Tudo bom? Tia Erika, Que saudade, dá um beijinho. Saudade também de mim aqui. Pois é, você não vai falar nada? Good night! Good night, dona Tá falando Erika. inglês, é? Nossa, não vou nem arriscar responder. Agora eu falo inglês. Ai, Que Agora eu bom. falo inglês. Você sabe inglês, ô Bia? um pouquinho. Um pouquinho? Fala então, Bia, um good night aí pra todo Na mundo. verdade, é good evening. Ih, a gente falou errado. É, good night é na hora de ir Good night é embora. pra ir embora, Zé, pra dormir. Ai, aí já tá complicando demais. Esse good night mesmo. Ai, Bom. Complicado. Boa noite a todos, então, aqui hoje numa live bilíngue, tá bom? O Zé aqui quer fazer uma live bilíngue. Eu ainda não estou preparada para isso, né? Talvez a Bia esteja. Ai, eu também. O Zé, com certeza, né? Porque ele acha que sabe falar inglês. Como é que é? Nada não. Eu aprendi com a dona Sharon Stone. A dona Sharon Mas vamos Stone lá, é uma eu vou falar professora. em português mesmo, tá bom, pessoal? É bom ver a Julinha entrando, a vovó Carminha, o Davi, a Esther, a Jana, o Heitor Machado, a Andréia, o Cadê a dona Isaías. Valentina? Cadê Tem a um dona monte de Valentina? gente aí, a Gabi. A dona Valentina não veio? Não tem a Dona Valentina, é a É a Valentina. Valentina, Zé. Ai, eu sempre confundo. Muito bem, nós vamos orar então. Hoje nós vamos começar uma aula nova, uma lição nova, um missionário aí. Essa história hoje, é a primeira vez que eu estou contando e eu já estou muitíssimo abençoada com a vida deste missionário. Estou, assim, até com... É triste por não ter conhecido essa história antes, né? Como ela abençoou a minha vida estudando ela, né, nesses dias. E eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida também. Tá bom? Então, você tá ansioso aí para uma nova história missionária, né? Que a gente vai começar agora, daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai pedir a ajuda do nosso Deus. Porque nós sempre temos que confiar no nosso Deus, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos abençoe, que nos ajude, né? Que nos ajuda. E ore então aí na sua casa comigo, tá bom? Que Deus abençoe esses novos capítulos aqui dessa nova história missionária e que mais uma vez todos nós possamos ser abençoados e principalmente desafiados para a obra do Senhor através da vida deste grande homem de Deus. Vamos orar, Zé? That is prayer. Gente, hoje ele tá bilíngue mesmo. Vamos orar, então. Vamos orar, Bia? Vamos. Então vamos lá. Meus pezinhos juntinho estão, cruz dos dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para a oração. Ó, nosso Deus e nosso Pai tão querido, muito obrigada por esse dia de vida. Obrigada porque o Senhor tem nos dado vida e saúde. Eu também quero louvar o Senhor pela sua palavra, Deus, que sempre nos conduz, nos ensina, nos orienta. E também pela vida de pessoas que sempre têm nos abençoado. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, também cada criança que está assistindo, cada adulto. Que estas novas aulas, ó Deus, sobre a vida deste missionário possa falar aos nossos corações e desafiar-nos para a obra do Senhor. Eu quero te agradecer também pela Maristela, que me emprestou a história. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, do seu esposo. E obrigada porque eles têm servido ao Senhor também com tanto zelo. O Senhor abençoe a igreja deles e também sua família. Oramos que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, ó Pai. E também ajudando o nosso presidente, os nossos governantes, que o Senhor possa dar orientação para eles e muita sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar então louvores ao nosso Deus. Nós vamos cantar poderoso, maravilhoso é Deus, só o Senhor é digno de louvor. Ó, um beijo para Yasmin, Bia, manda um beijo para Yasmin. Um beijo, Yasmin. Cadê o meu book Um sem beijo para palavras? tia Fernanda. Cadê o meu book sem palavras? Onde tá? Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, Ó, muito bem. meu book sem palavras, tá bom? Ó, novo nome do metade, né? Um beijo pro Pedro, tudo bem, Pedro? Que saudade de você. Ah, Julia, oi, beijo, Julia, Deus te abençoe. Bia, manda um beijo pra Julia, que ela gosta de você. Ah, um beijo. É a Deixa eu primeira ver, vez tia que a gente Fernanda. entra. Ah, um beijo pro Pedro Hashizaka. Muito bem, o Racho já cai. Entrou. Racho da Racho já pá. cai. Não, Racho da pá. É Pedro Satiko, né? Não, Hashizaka, Satiko é a mãe dele, né, Aline? Tô confundindo tudo.
A tia Jana tá rindo de você, Zé, que você tá bilíngue. Eu vou ensinar Um abraço pra pro- Filó também. Um abraço pro pastor Wagner, que tá assistindo a Um gente. beijo pro pastor Wagner, eu mando beijo. Ah, Beijo o pastor pro Wagner você manda, né? mando E eu quero ver você mandar um beijo pro Beva. O Beva, o irmão Beva tá Não, o assistindo. Bebo eu não mando, não. Então manda Não. um abraço pro Beva. Um Você abraço já... pro irmão Bebão. E... Então vamos lá. Poderoso, maravilhoso é Deus. O Senhor digno é de louvor. Bia, me ajuda aí, tá? Canta bem forte. Mas o tom É ré. é. Misericórdia. Vamos lá. Poderoso, maravilhoso é Deus. O Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus. O Senhor digno é de amor. De novo. Poderoso, maravilhoso é Deus. O Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus. O Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. Enquanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus. O Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O que é, Zé? O Senhor é digno de Amore. amor, Zé. Amor. Amore. Amor, E Zé. agora, love, love. Love. E agora a gente vai cantar a música que recordamos, né? Que assim, ela já é bem antiga, mas talvez para algumas crianças ela seja nova. Que é Vou no Trem das Boas Novas lá no céu. Zé, não esquece de fazer o piuí chique, 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 chique. Ah, eu vou acertar É. dessa vez. Só que é pra fazer na hora certa, tá? Mas eu não falo? Entendeu o que eu falei? Sim, Então, tá, ótimo. Vamos lá. Tá? Na hora certa. Ó, Dó. Dó. Dó, filho, pode desafinar. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Piuí! Chique, 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 chique. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho paz e o sangue de Jesus deu por minha redenção. Piuí! Chique, chique, chique. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Vamos subir? Vamos lá? Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho paz e o sangue de Jesus deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Mais um piuí, Zé. Piuí. Isso! Muito bem. Ô, Zé, parabéns, viu? Hoje você cantou He's very good, muito bem. Zé. Ó, também quero, Congratulations, He's Zé. very good, Zé. também quero mandar um beijo pro Arthur, pro Heitor, pro Matias, pro Tomás. Deus abençoe vocês. Pessoal, tudo é a primeira vez que entra, né, dona Ed? Pro Matheus assiste. Ah, É. o Matheus do 3º ano. Oi, Matheus. Deus te Primeira vez do Mateus do abençoe. terceiro ano. Ah, não, ele às vezes assiste A dona depois. Mãe não entrou hoje. A Luana. A Dona dona Mãe. Terezinha? Dona Mãe sumiu. Arthur, a vovó tá aí, Arthur, Consolação, assistindo? Gigi. A Giovana, Deus abençoe, Gi. Também a Duda, que tá assistindo. E a Maris Melo, minha amiga aí, que emprestou a história, né? Pastor Rômulo e a família lá do Rio de Janeiro também estão assistindo. Boa noite. Tem internet lá no Rio? Olha, claro que tem. Então sejam bem-vindos à nossa live. Lá no Rio. Zé, não dá fora, Zé. Muito bem. Vamos para a parte, né, bem séria agora. Sem palavra.
Seu livro tá aqui, ó. Tá aqui. Book sem palavras. No domingo, para quem não assistiu a live, eu paguei a minha dívida com o Zé. Lembra que ele pediu pipoca, Sim, pagou. né? Eu paguei, certo? Verdade. Muito bem. Então- Congratulations for Eric, a dona Eric. Oh! Gente do céu, hoje a live vai bilíngue aí para todo mundo. Aí sim. Eu paguei minha dívida com o Zé, paguei a pipoca para ele ficou bem contente. Vai fazer hoje de novo? Comeu a pipoca depois comeu durante a live ainda a pipoca, hein, gente? E comeu a pipoca depois. E falando então sobre isso, né? Quero te convidar amanhã. Amanhã a nossa igreja também transmite as lives para as crianças, no Facebook do Pastor Wagner, mas também lá no canal da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu compartilho aqui também no Colégio Batista, no Instagram do Colégio Batista. E aos domingos nós estamos falando sobre os mensageiros de Deus, sobre os profetas. Amanhã, tanto de manhã como à noite, nós temos aí um profeta, né, que a gente vai estudar. Semana passada nós estudamos sobre Jonas, grande lição do livro de Jonas. Qual que é o horário? Nós estudamos também, né, Zé, sobre Elias, Dia. quem mais? Sobre o profeta Samuel. E amanhã, não perca, não vou te falar qual é. Qual é o horário? O horário. Qual é o horário? 10h30 da manhã. Cedo assim? Que cedo, tá quase na hora do almoço. 10h30 da manhã. E à tarde, Bia, que horas que é? Às 6 horas. 18. Isso, às 6 horas da tarde, tá certo? 6 horas da tarde aí, início da noite. Temos a nossa live, então, de domingo. Amanhã os profetas, os mensageiros de Deus, não perca. Tem sido uma bênção para minha vida, com certeza vai ser para a sua também. Salmos 32:8. Eu vou falar e o Zé e a Bia vão repetir bem alto junto com você aí em casa, crianças. Então estejam atentos e preparados. Lembrando que na hora que começa a aula, agora a Bíblia e a história, ninguém mais fica conversando no chat. Eu sempre estou falando isso, mas às vezes tem algumas crianças que não obedecem, né? E ficam ali até arrumando confusão. Então vamos dar bom testemunho e nada de ficar conversando aí na hora da live, né? Na hora da aula mesmo. A gente já conversou um pouquinho agora no começo. É muito gostoso quando você entra aí no começo, dá uma boa noite, manda um beijo pra gente, né? Porque nós estamos com saudade de vocês. Mas durante a aula você fica quietinho. Se você tem a tentação de ficar lendo os comentários de outras pessoas, então desativa aí os comentários do seu Facebook ou do seu... Tem jeito, tem um botãozinho lá que você clica, desativa os comentários. E aí no final você ativa os comentários de novo e manda mais recadinho aí pra gente, tá bom? Vamos lá? Então todo mundo prestando atenção, repetindo o versículo junto com o Zé e com a Bia. Salmos 32:8. Salmos 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Agora a gente vai falar inteirinho, tá? Então presta atenção, ó. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos junto comigo, vocês dois e todas as crianças. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Salmos 32:8. De novo, vamos lá? Salmos 32:8. Deus está dizendo, então, que Ele vai nos instruir e que Ele vai nos ensinar. Glórias a Deus! Olha que maravilha! Não existe professor melhor para nós, né? Professores são uma bênção nas nossas vidas. Eu amo os meus professores e aqueles que me instruíram e ainda me instruem. E sei que as crianças também são gratas a Deus pelos seus professores, mas não existe melhor professor do que Deus ou do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ó, o que ele diz na sua palavra, que ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar o caminho em que nós devemos andar. Amém? Se você está preocupado aí e não sabe para onde ir, coloque sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai te instruir, Ele vai te, então, ensinar o caminho que você deve andar e o melhor de tudo, Ele vai ficar guiando a gente com os olhos dele. Ele vai ficar igual a nossa mãe quando está olhando a gente num lugar cheio de gente, né? Ela fica ali olhando e às vezes ela dá uma olhada assim e você já sabe o que que é.
Não é verdade? Pelo menos a minha mãe era assim, meu pai também. Bastava um olhar, eu já sabia o que eles queriam, né? Já era bem esperto. Creio que você também seja assim. E Deus está falando isso para mim e para você, que Ele vai nos instruir, que Ele vai nos ensinar o caminho que a gente deve andar. E enquanto a gente está andando, ó, Ele está guiando a gente com os seus olhos, amém? Porque Deus nunca dorme, Deus nunca tosqueneja, nem cochila. E Ele cuida dos seus filhos. Graças a Deus, graças à sua bondade. Vou deixar aqui. E vamos então para nossa aula. Zé, tá prestando atenção? Tô quietinho. Sentado bonito? Tô. E a Bia, tá sentada bonitinha? Então vamos para nossa aula. Hoje nós vamos começar uma história, então, falando sobre um grande homem de Deus, mas a gente vai começar com a vida dele enquanto era criança. E o nome dele é John Peyton. John Peyton, que é João, né? John é João. A gente vai falar o nome dele mesmo. Ó, já que o Zé até adivinhou, né? Que ele tava aí bilíngue, falando inglês. É verdade. É John Peyton. John, isso, John. Muito bem. O John, ele nasceu no começo do século XIX, 1820, alguma coisa assim, 1825, se eu não me engano. E ele nasceu numa cidadezinha da Escócia. É, lá na Escócia. E ele era de uma família bem grande. Ele tinha mais 10 irmãos. Então, eles eram em 11 crianças. E ele tinha aqui seu pai e sua mãe, que eram pessoas muito tementes a Deus, mas muito firmes e crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo. O que ele mais gostava era depois que sua mãe assava os biscoitos de aveia. Eles viviam numa época muito difícil financeira, era uma família que não tinha muitos bens, né? Era bem humilde mesmo. E a mamãe então fazia aqueles biscoitos de aveia, que era uma coisa comum ali na Escócia, para aquele monte de filhos, né? Eram 11 crianças, né? O John tinha 10 irmãos com ele, 11, ele era o mais velho da família. E a mamãe então assava aqueles biscoitos e dava, né, ali para todos aqueles filhos, e logo depois que eles comiam biscoitos, era a hora do culto doméstico. Ele amava quando seu pai abria a Bíblia para ler a Bíblia com aquelas crianças, com seus irmãos, com ele. E ele conta, né, na sua biografia, que a voz do pai dele orando ou lendo a palavra de Deus era tão poderosa que parecia que era o próprio Deus falando com eles. Então, assim, era algo que marcava a vida, que marcou a vida, a infância do John Peyton. O senhor Peyton, então, pegava a sua Bíblia e ele lia com aquela voz maravilhosa, né? Faz uma voz maravilhosa aí, Zé. Assim, de radialista. De radialista? É, mas fala um versículo assim, porque Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Tá. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma hora eu vou pedir pro pastor Wagner vir na live e fazer uma voz de radialista, Não assim, gostou? né? Gostei, Zé. Obrigada, viu, pela ajuda. Mas é verdade, ele conta na sua biografia que o pai lendo a Bíblia parecia a voz do próprio Deus. E é incrível que ele fala muito sobre o pai dele durante a sua infância. Ele dizia que quando, em alguns horários do dia, o pai dava uma escapadinha, né? Dava uma saidinha, ele entrava no quartinho, que era um quartinho bem simples, mas onde o pai se ajoelhava perto da cama, né? De uma caixa de madeira, e ele se ajoelhava ali, então, e às vezes as crianças espiavam o que o pai estava fazendo e o pai estava orando, o pai estava falando com Deus, e isso acontecia várias vezes no dia. E essa firmeza, essa vida espiritual do pai dele, esse homem temente a Deus ali, muito amoroso com os seus filhos. Ele também conta no seu livro que eles obedeciam tanto ao pai, não porque eles tinham medo de apanhar com a vara. E quando eles tinham que apanhar com a vara, né, como a Bíblia diz em Provérbios, que o pai que ama o seu filho desde cedo disciplina, viu, crianças? Então, quando seus pais usarem a disciplina física, não fique com raiva deles, eles estão seguindo as ordens de Deus, né? Que a disciplina é bíblica, a disciplina é correta, não espancamento, isso não, de jeito nenhum. Mas o pai sofria quando tinha que disciplinar os filhos.
E porque o pai amava tanto e demonstrava tanto o amor de Deus por eles, eles se seguravam para não desobedecer o pai, porque eles tinham eles tinham uma profunda tristeza de desobedecer o pai deles. Então, assim, apesar de ser uma família grande, cheia de crianças, uma família muito pobre, muito humilde mesmo, eles eram extremamente felizes, morando numa casa onde o telhado era de palha. Vê só, hein? Naquele frio da Escócia. O telhado era de palha, só tinha um quarto na casa. Olha só. Pelo que eu li na história, só tinham 2 camas para dormir todo mundo. Olha só, hein? Era uma casa bem pequena, mas era uma casa extremamente feliz, porque com certeza o Senhor Deus estava ali habitando também naquela casa e era o centro de todas as coisas. Eu e você aqui já poderíamos até parar a lição, porque já é uma grande lição na nossa vida. Quantas vezes, né, crianças, a gente reclama se nós não temos aquilo que nós queremos? Se a gente não tem o jogo, se a gente não tem a boneca, se a gente não tem a casa da Barbie que a gente queria, ou o tênis que a gente queria. Às vezes os meninos queriam os bonecos ou os jogos de gamer caríssimos, né? Quantas vezes a gente reclama e a gente coloca a nossa felicidade, a nossa alegria em coisas, quando na verdade nós devemos colocar a nossa alegria em Deus e na salvação que veio através do Senhor Jesus Cristo. Então a gente já poderia parar a história por aqui, né? Que eu e você aprendamos então com a família do John Peyton que a alegria não está em coisas. Ninguém aqui, pelo que eu sei que está ouvindo a live, mora numa casa onde o teto é de palha. Provavelmente todas as casas aqui que estão nos acompanhando hoje têm laje, têm telhas boas, né? Você provavelmente tem o seu quarto todo decorado aí, bonito, assim, né? Ou pelo menos você dorme com os seus irmãos, mas tem uma boa cama. E aqui você tem uma família enorme comendo biscoito de aveia, batata e nabo. Era o que eles mais comiam nessa família, né? Eles não tinham carnes como nós temos e tantos doces e tantas coisas assim, mas era uma família extremamente feliz. E isso tudo foi o ponto principal para o John, quando ele cresceu um pouquinho, ele falar assim, ó, eu quero ser um homem de Deus como meu pai. Olha só, hein? Olha o desejo dele. Eu quero ser um homem de Deus como meu pai. Que essa lição também sirva para mim, que sou mãe, para você que é mãe ou pai que está nos assistindo nessa noite. Será que nós estamos impactando a vida dos nossos filhos com a nossa fé? Será que os nossos filhos estão olhando para a gente e estão pensando assim, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como meu pai, um homem de fé, uma mulher de fé? Ele olhou para a vida do seu pai e o seu pai era o seu maior herói. Ele não queria ser como o Superman, como o Batman, ou como algum político, um artista famoso. Ele olhava e falava, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser um homem temente a Deus. E logo ele entendeu que para ele ser um homem como seu pai, ele precisava ter um encontro com o seu Salvador, que ele ainda não tinha tido. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente é perdido. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E o John Peyton entendeu que ele ainda não era filho de Deus. Ele, com certeza, o seu pai falava para ele todos os dias. Eu não vou pegar seu livro sem palavras, tá, Zé? Tá. Eu vou usar o meu agora, que eu tenho um aqui que minha sogra me deu, ó. Sem precisar, sem pressa, né? Você é muito generoso. Obrigada, viu, Zé? Tá bom. Ele sabia do amor de Deus. O seu pai era a pessoa que mais transmitiu o amor de Deus naquela casa. Mas ele entendia que ele era pecador e que ele estava separado do amor de Deus, da presença de Deus por causa do seu pecado. Bia, pode falar aí para as crianças o que é pecado, Bia? É tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu falo que não agrada a Deus. Parabéns, Bia, nota 10. Ele sabia que tudo que ele falava, tudo que ele pensava, muitas vezes que não agradava a Deus e até mesmo fazia, separava ele do amor de Deus. Mas o pai dele não se cansava de falar do amor do Senhor Jesus Cristo, que deixou o céu
e veio aqui nessa terra como uma criança, cresceu aqui como nasceu como um bebê, cresceu como um de nós e entregou, deu a nós, né, a sua vida. Ele derramou todo o seu sangue, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não tem remissão dos pecados. Para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, um inocente precisou morrer. Porque para pagar pecados, não há dinheiro nesse mundo. Precisa ser com vida. E o Senhor Jesus deu a sua vida. E a Bíblia é muito clara em Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás Salvo! Serás salvo. Eu e você ouvimos isso muitas vezes. Se você nunca ouviu, é a primeira vez que você está ouvindo isso, preste bastante atenção. Ó, rapidinho, Deus te ama, mas por causa do seu pecado está separado. Jesus veio para morrer por você e agora para você ter os seus pecados perdoados, você só precisa crer no seu coração e pedir com a sua boca. Romanos 10:9 fala isso. O que você está esperando para pedir para Jesus te salvar? Para confessar Jesus como seu salvador. O John, ele ouvia isso várias vezes enquanto criança. E através do testemunho de vida do seu pai, da sua mãe, mas principalmente do seu pai, ele disse, eu preciso ser como meu pai. E para que ele pudesse ser como o pai dele, ele precisava ser perdoado. Então, o que o John fez? A maior decisão da sua vida. Ele, quando ainda criança, recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Amém. Ele recebeu Jesus como seu Salvador e mais ainda, ele entregou, ele orou e disse assim, Senhor Deus, eu também quero entregar a minha vida para que eu possa ser uma bênção na obra do Senhor, que o Senhor me guie, que o Senhor me mostre aonde o Senhor quer me mandar. Você vai ver nos próximos capítulos, não vai ser hoje, mas vai ser nos próximos, que o John, ele vai ser mandado por Deus para trabalhar num lugar perigosíssimo, aonde todas as pessoas que foram antes dele morreram. Morreram, foram assassinadas. Mas ele vai ser mandado para aquele lugar. Olha só, ele realmente entregou a sua vida. E ele nem sabia disso agora, ele ficou sabendo só depois, quando ele já era um jovem, quase adulto, que os seus pais, no dia em que o John nasceu, aquele primeiro bebê, o seu pai e a sua mãe já eram crentes, salvos pela graça de Deus. Eles viram aquele bebê e eles ofereceram a Deus, Senhor, faça desse menino um missionário. O John nem sabia disso, mas os seus pais já tinham orado para que ele fosse um missionário. Mas antes de ser missionário, a gente precisa ser salvo, não é? E ele foi salvo, então, ali, vendo a vida espiritual e a influência dos seus pais. Crianças, se seus pais, infelizmente, às vezes tem pais que não são boas influências para os seus filhos. Muitos pais ainda bebem, fumam, às vezes ficam até bêbados e brigam. Ore pelos seus pais, não fique com raiva deles. Isso é fruto do pecado. Ajoelhe-se todos os dias, clame a Deus para que seu pai ou a sua mãe possam ser salvos. Deus pode fazer um milagre. E você, pai e mãe que está assistindo, seja um exemplo para os seus filhos. A gente não tem ideia de como o nosso exemplo pode ser uma bênção na vida das crianças. Bom, vamos continuar. Chegou a época do John ir para a escola. E ele todo feliz, porque ele amava aprender, né? Ele queria muito saber ler, escrever. Só que tinha um problema, eles eram tão pobres que ele não tinha roupa para ir para a escola. E a mãe, Zé, tinha que ficar remendando a roupa. Falando nisso, Zé, a sua roupinha vai ficar pronta, viu? Ah, é? A vovó Carminha fez a roupinha dele ontem para ele estrear hoje, mas ela ficou apertada, né? O Zé cresceu na pandemia, sabe? Eu engordei. E ele cresceu e aí a roupa ficou meio justa, né? Mas a vovó Carminha tá fazendo, tá bom, Zé? Daqui uns dias você vai ter... Vai trazer uma surpresa. Ah, desculpa, Zé. Mas daqui uns dias você vai ver, então, o Zé com roupa diferente. Agora eu acabei contando. Mas vamos lá. Tá bom. A mãe do John tinha que remendar as roupas. Tinha que pegar um pano, costurar por cima do buraco para ele ir para a escola. Mas ele ele não ligava. O que ele estava interessado é de ir para a escola. E ele todo feliz,
ele ia para a escola com a roupa remendada. E naquela época não tinha criança que ficava tirando sarro porque a roupa dele era velha ou rasgada. Outro dia eu fiquei muito brava lá na escola, porque alguém... Outro dia não, foi ano passado isso, né? Porque uma criança riu que a outra estava com o uniforme com buraco, né? E olha, às vezes o nosso uniforme fura mesmo. E daí, né? O importante é que a gente está lá na escola, que a gente está vestido e aquilo que você tem, fique feliz com aquilo, né? É claro que a gente gosta de ganhar roupa nova, mas não é necessário isso. A gente já viu que para nós vivermos felizes, nós não precisamos de coisas, nós precisamos ser, né? Nós precisamos de Deus, nós precisamos ser alguém na vontade de Deus. Mas vamos lá. E ele foi para a escola. E ele amava ir para a escola. Mas chegou um momento que não dava mais para remendar as roupas. Estava impossível. E a mãe dele chegou para ele e falou assim: John, eu sinto muito, meu filho, mas amanhã você não tem roupa para ir na escola. Você não vai poder ir na escola amanhã. E ele disse para a mãe dele: mamãe, vamos orar. Olha só a fé, né? Vamos orar. E toda a família, então, se ajoelhou como de costume mesmo. Não era algo que eles... estamos passando necessidade, vamos orar. Não, já era costume dessa família orar. Que seja o meu costume e o seu costume também orarmos todos os dias. E eles ajoelharam, mas agora eles tinham um pedido específico. Que Deus mandasse, de alguma forma, né? Ou dinheiro, ou tecido, algo para que a mãe dele pudesse fazer uma roupa para que ele pudesse ir para a escola. Deus é tão maravilhoso. Isso aqui não é historinha, tá? Não é historinha para a criança, é história real. No momento em que eles estavam orando, eles escutaram um barulho no assoalho de madeira, né, que as casas tinham, do lado de fora. Quando eles terminaram de orar, eles correram lá e tinha um pacote. Quando eles abriram o pacote, era uma roupa para o John. Novinha. E as roupas daquela época não era assim qualquer roupa, né? Era uma camisa, geralmente, um short muito bonito, né? Que os meninos usavam calças curtas. Na verdade, não era um short, era uma calça curta que os meninos usavam. Igual eu. Igual você, né, Zé? É. O seu é um short, mas ele tinha uma calça curta. É calça curta? É. Tá bom. E Deus respondeu a oração imediatamente. É claro que Deus já sabia o que ele precisava, né? Deus só estava esperando ali, ele pediu, já estava com o pacote na mão. Quem será que tinha dado essa roupa? Quem será? Vou te dar uma dica. Quando ele chegou na escola no dia seguinte, o professor olhou para ele e falou assim: nossa, John, que roupa linda que você está! E o John contou para o professor. O John não simplesmente falou: obrigado, professor. Ou ele podia ter inventado uma mentira. O meu pai ganhou muito dinheiro, como eu já vi algumas crianças fazendo, né? Meu pai ganhou dinheiro e comprou tudo isso. Não, ele contou a verdade. Ele falou: professor, eu não tinha roupa para vir na escola. E nós caímos de joelhos, nós oramos e clamamos lá em casa, toda a minha família. E quando a gente terminou de orar, aconteceu esse milagre. Apareceu essa roupa lá em casa. E o professor sorriu e falou: muito bem, John. Sempre que você tiver necessidade, fale para o seu pai e sua família orarem, porque Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Quem será que tinha dado essa roupa, hein? Eu acho que foi o professor. Eu acho que foi o próprio professor. E o John se destacava na escola. Ele era um excelente aluno. Mas quando ele já tinha aí talvez os seus 13, 14 anos, ele precisou parar de ir na escola para poder trabalhar e ajudar a sua família. Ele precisou trabalhar. E sabe, mas quando ele começou a trabalhar e parou de frequentar a escola, ele não parou de estudar. Ele lia livros um atrás do outro. O trabalho dele, gente, ficava a 9 quilômetros da sua casa. Era muito longe. E ele ia, a pé, porque não tinha carro, tá? Tinha algumas diligências, coisas assim, mas eles iam, a pé. Sabe o que ele fazia? Ele ia além do livro, os 9 quilômetros na ida e os 9 quilômetros na volta. Não sei como que ele nunca caiu no buraco, trombou com alguma coisa. Bom, como não tinha trânsito, não tinha perigo de ser atropelado, né? Ele lia andando, voltava andando, ele lia um livro atrás do outro, ele era excelente aluno. E quando chegava na hora do almoço, que todos os amigos dele
alguns iam jogar bola, lá no serviço mesmo, né? No horário que eles tinham de pausa para o almoço, eles almoçavam rapidinho, alguns iam descansar, outros iam jogar bola. Sabe o que o John fazia? O quê? Ele se sentava na beira de um rio que tinha perto do seu serviço, que era uma fábrica, e ele ficava lendo os livros. Eu esqueci de falar que ele trabalhava, era 9 quilômetros, porque era uma cidadezinha perto de onde ele morava. Então ele ia todos os dias e voltava todos os dias 9 quilômetros. Ele andava 18 quilômetros por dia. Olha só, hein? Sem reclamar. E lendo ainda. Ó, eu não recomendo ninguém andar na rua lendo hoje, tá? Porque hoje tem tanto trânsito que se a gente fizer isso, a gente vai ser atropelado. E então, ele se sentava perto do riozinho e ele ficava lendo na hora do seu intervalo de almoço. Tinha alguém que ficava olhando ele. Quem era? Quem? O chefe. Quem? O chefe todos os dias ficou olhando aquele moço. E pensou, gente, esse moço é muito estudioso, eu vou Desse fazer jeito vai ter alguém na vida. uma proposta para ele. E aí o chefe chamou o John. E o chefe disse assim para ele, John, eu estou vendo que você é muito estudioso. Eu estou impressionado com você e eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou subir você de cargo. Eu vou te pôr num cargo melhor. E o John ficou todo assim, muito feliz, né? Ah, que bom, que bom. Mas aí o chefe falou assim para ele, só que para isso você vai ter que me prometer algo. E ele disse, o quê? Ele disse assim, você vai ter que prometer que os próximos 7 anos você vai continuar na minha empresa, você não vai sair daqui, você vai continuar por 7 anos. E se você ficar esses 7 anos, além de você subir de cargo, você vai poder fazer um curso que é dado pelo governo, você vai poder estudar mais. E o John falou assim para ele, ai, senhor, eu sinto muito, mas eu tenho um outro chefe, eu tenho um outro mestre. E o chefe dele falou assim, o quê? Quem? Quem é o seu mestre? E ele disse, meu mestre é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso orar e saber, porque eu sei que ele tem planos para minha vida. Lembra? O John, agora já um rapaz, quando ele aceitou Jesus ainda quando criança, ele também entregou sua vida para ser missionário. Ele estava trabalhando enquanto eu estava estudando. E o chefe ficou muito bravo e disse para ele, como assim? Se você não prometer que você vai ficar os 7 anos aqui, você vai ser mandado embora. E ele falou, senhor, eu sinto muito, mas eu não posso prometer que eu vou ficar 7 anos. E se Deus me chamar para outro lugar, eu tenho que ir. Eu não posso te prometer. Quem instrui a minha vida, quem guia a minha vida, não sou eu, é Deus. Lembra do versículo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho onde você deve andar, e guiar-te-ei com os meus olhos. Ele disse, eu não posso prometer. Eu gostaria, mas eu não posso prometer. E o chefe mandou ele embora. Mandou ele embora. Ele voltou para sua casa sem um emprego. E enquanto ele não arrumava um outro emprego, mas ele foi fiel a Deus. Ele voltou sem um emprego, mas feliz porque ele foi fiel a Deus. E enquanto ele não arrumava outro emprego, ele foi trabalhar na fazenda, né, de um fazendeiro. Olha aqui, ó, juntando palha, juntando feno, semeando, colhendo, fazendo trabalho braçal. Mesmo que ele era um grande estudante, um menino já muito inteligente, conhecedor de vários assuntos, ele teve que ir trabalhar braçal, mas Deus estava treinando ele para uma obra muito maior que ele teria que fazer anos depois. Então ele estava aprendendo a fazer de tudo. Ele estava trabalhando no escritório, trabalhou na fábrica, agora está trabalhando na fazenda, está ali capinando, plantando, colhendo, ajuntando palha, juntando feno, fazendo várias coisas da fazenda. Deus estava preparando. Mas então apareceu um outro serviço. Não apareceu outro serviço. Ele resolveu, junto com seus pais, que ele ia para uma cidade maior. Eu acho que é a maior cidade que tem na Escócia, chama Glasgow. Aí, fala, Zé, você que gosta de ser bilíngue. Glasgow? Glasgow. 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 Isso, parece Glasgow. Let's Go, né? Você gosta de falar Let's Go? Let's go. Glasgow. Ele foi para essa Glasgow. cidade. Só que essa cidade ficava a 90 quilômetros de distância da cidade dele. E ele não tinha dinheiro para ir. Olha só, os trens que eram baratinhos demoravam muito tempo para passar.
E as carruagens que levavam as pessoas eram caras e eles não tinham dinheiro. Sabe como que o John foi? Como? A pé. Que lindo, coitado. A pé, 90 quilômetros. A sua mãe, a história conta que ela juntou as poucas coisas que ele tinha. Ela pegou um pano, colocou as coisas dentro, fez uma trouxinha, igual às vezes a gente vê num filme, colocou numa varinha. E isso era só o que ele tinha para ir para Glasgow. E o pai dele, que era ligadíssimo com ele, né? Foi acompanhando ele na estrada. Não os 90 quilômetros, mas ele andou mais ou menos uns 13 quilômetros. Eu acho que foram os quilômetros mais difíceis da vida deles andarem, porque os dois eram muito, muito, muito unidos. E o pai dele foi andando com ele, os dois conversando, e quando chegou na última parte do caminho, onde o pai dele ia deixar ele embora sozinho, os dois nem conseguiram falar nada, os dois só choravam, as lágrimas caíam dos seus rostos, né? Porque eles iam se separar. E as últimas palavras do pai dele, antes que o John pudesse ir para a cidade, foram essas: Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Deus te abençoe e te guarde. Você fala, tia Érica, todo mundo fala isso pro filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas aqui parecia realmente que o pai estava abençoando, né? Que Deus te abençoe, meu filho, e te guarde e te livre dos perigos dessa vida. O pai dele estava dando uma bênção para ele que seria importantíssima para o resto da sua vida. O livro do John, né, no livro ele conta que ele nunca esqueceu as palavras do pai dele. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde dos perigos dessa vida. Você não tem ideia agora, se você nunca ouviu essa história, dos perigos que o John vai passar. Eu fiquei, não sei se encantada ou apavorada quando li toda a história dele, né? É incrível os perigos que ele passou e a maneira como Deus protegeu. Então, a história conta que ele nunca se esqueceu dessas simples palavras dos seus pais. Que Deus te abençoe, meu filho, e te guarde de todos os perigos. Que eu e você, pai, possamos também abençoar os nossos filhos todos os dias, né? Que Deus te abençoe, porque realmente quem pode nos abençoar mais do que Deus, né? Neste mundo, ainda mais nesse mundo cheio de perigos. E eles ali então se despediram e agora o John vai para uma cidade grande e se você quiser saber o que vai acontecer nessa cidade, quais serão os desafios e as coisas pelo que o John vai passar a primeira vez que sai de casa, eu te convido para voltar aqui na terça-feira. Que horas? 18h30. Que horas, Bia? 18h30, terça. Na terça, 18h30, para a gente ver o que vai acontecer com ele ali em Glasgow, tá bom? Que Deus te ajude também. E quero terminar, então, a nossa aula te fazendo duas perguntas. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você é que nem o John, né? Você, às vezes, pode ter um pai e uma mãe que são crentes, às vezes até o seu pai é pastor, a sua mãe, né, é líder ali na igreja, você está acostumado, você nasceu na igreja. Mas a minha pergunta para você é, você já nasceu na família de Deus? É diferente. Você já teve um encontro particular com Deus? Porque o seu pai teve o dele, a sua mãe teve o dela. Mas a pergunta é para você. Você já teve um encontro com Deus? Você já confessou os seus pecados a Deus? Você já pediu com a sua própria boca? Porque com certeza o seu pai e sua mãe oram por você. Mas você já pediu, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único Salvador? Não pense que porque seu pai é crente, sua mãe é crente, você é um crentinho, tá? Isso não existe. Lembra do que eu falei? Deus, ele só tem filhos. Deus não tem netinhos, tá bom? Netinho é só o vovô e a vovó, e Deus não é vovô. Deus, ele é pai, ele não é avô. Você precisa ser filho de Deus. Faça como John fez ainda quando criança. Peça perdão dos seus pecados e confesse Jesus como seu Salvador. E aí você também vai ser um filho de Deus. Amém? E Amém. Se você já respondeu para mim, não, tia Érica, eu já aceitei Jesus, eu já sou filho de Deus, eu recebi Jesus como meu Salvador, a minha pergunta também é para você criança, para você jovem, para você adulto, para você pai, para você mãe. Será que o nosso testemunho de vida, a nossa vida cristã,
está encantando pessoas a ponto de pessoas falarem assim, eu quero ser como aquela pessoa. Olha como ela é um crente fiel, uma crente fiel. Olha como meu pai é um exemplo de homem. Olha como minha mãe é um exemplo de mulher. Olha como a minha professora é um exemplo. Ou às vezes até vocês, crianças, pode ser o contrário. O seu pai olha para você e fala, olha o meu filho, que exemplo de criança, que exemplo de jovem que meu filho é. Eu quero Deus desse menino. E a mesma coisa para as meninas. Será que nós estamos sendo bons testemunhos a ponto das pessoas quererem o nosso Deus por aquilo que nós estamos mostrando? Espero que sim. Se não, peça agora, Senhor, me perdoe e me ajuda a brilhar por ti. Me ajuda a ser uma luz, me ajude a ter um testemunho tão maravilhoso a ponto das pessoas desejarem conhecer o meu Deus. Amém? Amém. Vamos pedir então para o Senhor. Pai querido, agora, Deus, nós te pedimos que se tem alguém que ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, possa neste momento pedir com a sua boca, Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Ajude, ó Pai, convença do pecado, da justiça e do juízo. Também nós te pedimos por aqueles que já têm Jesus no seu coração. Peço por mim, ó Deus, e por toda a minha família, que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor use a vida das crianças, dos jovens e dos adultos que estão assistindo. Que nós possamos ser testemunhos vivos do Deus vivo e verdadeiro que vive dentro de nós através do Espírito Santo. Que as pessoas possam desejar conhecer o nosso Deus, porque da nossa boca, da nossa vida, sai, ó Deus, as palavras do Senhor, as palavras de vida e as palavras de paz. Que o Senhor possa nos ajudar a viver por Ti, a brilhar pelo Senhor e ser uma bênção para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não perca essa história, então. Terça-feira, às 18h30, a gente encontra vocês aqui. E amanhã, quem quiser acompanhar os Mensageiros de Deus, a gente se encontra às 10h30 da manhã e às 6 da tarde, tá bom? Deus abençoe. Amigo maior. Que meu Jesus. Você quer cantar Vai essa? um pedacinho? Ixi, deixa eu ver se eu sei tocar essa. Amigo Que tom que é, maior, Bia? Seu amor não tem fim. Deixa eu ver. Melhor, já é. A letra? Acho que é ré. Amigo maior. Que meu Jesus, não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Cadê a Filó? A Filó sumiu. A Filó Filó.